Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar a função ALL, que inaugura uma série que vai explicar as funções de filtro do Power BI. A função ALL no Power BI atua como um filtro que verifica se todos os itens de um conjunto de dados atendem a uma condição específica. Antes de continuar, pessoal, aquele pedido básico, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e dá um like para nos apoiar. Então aqui eu já tenho o Power BI aberto, tem aqui algumas coisas criadas. Vou mostrar primeiro, pessoal, as tabelas de dados. Vou colocar um zoom aqui na direita. Ó. Eu tenho uma tabela faixa de renda, faixa de idades e pesquisa. E uma tabelinha para guardar as medidas, as fórmulas que nós vamos criar. Vou tirar o zoom, vou mostrar como é que isso está relacionado, vou mostrar aqui o modelo. Isso está relacionado da seguinte forma, pessoal. A tabela pesquisa é a tabela principal, a tabela fato. Aqui nós temos uma relação de pessoas que foram entrevistadas avaliando as operadoras de banda larga no Brasil. Aqui tem uma tabela auxiliar, faixa de renda. Aqui faixa de renda pertence a essas pessoas. E aqui uma tabela auxiliar, uma tabela de menção, né? Aqui faixa de idade que pertence às pessoas. Legal? Vamos lá, vou mostrar aqui o relatório. Eu já criei aqui uma tabela onde eu coloquei o estado das pessoas que foram entrevistadas. Um campo da tabela pesquisa, que é a tabela principal, tabela fato. Eu coloquei aqui também o número de pessoas que foram entrevistadas, é um cartão isso daqui. E várias segmentações, pessoal, aqui ó, por faixa etária. Então aqui tem as faixas etárias, por renda, faixa de renda, por mês. Qual é o mês que a pessoa foi entrevistada, por operadora, qual a operadora de banda larga que a pessoa avaliou, né? E também por estado. Então temos algumas segmentações, um cartão e a tabela. E nós vamos fazer medidas para colocar aqui na tabela. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a nota média que as pessoas deram para cada estado. Essa medida já está pronta, eu vou mostrar para vocês, ela está aqui na direita. E é a média do campo satisfação, que é a nota de 0 a 10 que as pessoas deram. Esse campo, essa coluna está na tabela pesquisa, ok? Que é a tabela principal, que é a tabela fato. Vou jogar essa nota aqui na tabela, vou arrastar aqui. Nós temos a nota média para cada estado dessa tabela de pesquisa. E aqui, se eu filtrar, vou filtrar aqui por faixa etária, vou pegar aqui de 25 a 30 anos. Quando eu filtrar, vai mudando aqui. Ó. Cada vez que eu escolho uma faixa etária diferente, tanto aqui o número de pessoas entrevistadas vai mudando, como a média também vai mudando. Isso vai acontecer com cada segmentação aqui do lado direito. Ó. Cada vez que eu escolho uma segmentação, vai filtrando e vai recalculando a nota média, aqui por operadora também. Agora nós vamos criar uma medida que usa a função ALL, tudo. Como é que vai funcionar? Botão direito aqui na medidas, nova medida. E aqui em cima vai aparecer na barra de fórmula um espaço para a gente digitar. Vamos colocar primeiro, nota. Vou colocar aqui para identificar o nome ALL mesmo. Igual, agora vem a fórmula. E nós vamos usar aqui o calculate. Calculate, calcular o quê? A nota média que nós já usamos. Então aqui é a medida nota. Você poderia usar o average da coluna satisfação. Mas como a medida já está pronta, eu posso reutilizá-la. Vírgula. E agora vem o filtro com a função ALL. E o primeiro modo de usar a função ALL, pessoal, é não colocar nada entre parênteses. É deixar o ALL, abre e fecha parênteses. Vou fechar parênteses da função calculate e pressionar Enter. A medida foi criada e eu vou jogar aqui na tabela. Vou arrastar essa nova medida para a tabela. Aqui está a nossa medida. E veja, pessoal, que deu igual em todas as linhas. 6,52. Por que deu 6,52? O que é 6,52? Esse valor é a média de todas as notas, todos os estados, independente do filtro que você aplicar aqui nesse relatório. Aqui vai pegar todo mundo, todos os dados. Por exemplo, vou clicar aqui no filtro de faixa etária. Vou clicar na faixa etária. A nota aqui normal, ela muda, mas a nota com todos os registros não muda. Vou mudar aqui para outra faixa etária. Perceba que essa segunda coluna muda. A terceira, que tem a nota que nós criamos agora, ela não vai mudar. Independente, ó, vou voltar aqui o filtro para todo mundo. Independente da segmentação que você usar. Pode escolher qualquer segmentação. ALL vai pegar todo mundo. Isso é importante porque às vezes você quer calcular aqui
uma porcentagem, por exemplo, quanto que é a nota do Acre em relação a todo mundo que fez a pesquisa, que participou da pesquisa, né? Então você pode usar essa função AL para achar o valor total. Outra variação da função AL. Vou criar mais uma medida, vou aqui na direita, na tabela de medidas, botão direito, nova medida. Agora eu vou usar a função AL, fazendo com que ela mostre todos os registros de uma tabela específica. Por exemplo, a tabela pesquisa. Então vou colocar o nome, nota, entre parênteses pesquisa para lembrar o que nós estamos fazendo. Igual, agora começa a fórmula. É o calculate de novo da nota, que é aquela fórmula da média normal, vírgula, agora a função AL. Então, AL da tabela. Vou colocar o nome da tabela, vou colocar aqui pesquisa, fecha parênteses e fecha parênteses do calculate. Vou pressionar Enter. Então, o que essa função vai fazer? Ela vai calcular a média sem usar filtro na tabela pesquisa. Vou arrastar aqui o campo. Vou pegar um campo da tabela pesquisa, por exemplo, aqui os meses estão na tabela pesquisa. E quando eu colocar aqui o filtro, ela nem muda, ó. Posso mudar o mês que eu quiser. A nota da pesquisa não vai mudar. Legal? Vou pegar outra coluna, operadora, que é da tabela pesquisa também. E ele não filtra. Eu posso até ter menos itens aqui, porque essa operadora que eu escolhi só atende o Paraná. Mas o valor da nota total e o valor da nota pesquisa não estão mudando, ok? Vou tirar aqui o filtro, vou remover o filtro. E se eu colocar um filtro de outra tabela, como por exemplo, faixa etária? No primeiro momento, isso aqui deveria filtrar a coluna pesquisa. Deveria filtrar. Mas quando eu clicar, olha só, vou clicar aqui 18 a 24, 25 a 30, 31 a 50. Esse valor não está mudando, está igual nota AL aqui, o nota com todo mundo. Por que não está mudando, né? Se o valor que eu estou filtrando é de outra tabela. Não está filtrando, pessoal, porque essa tabela aqui está relacionada. A faixa de idades, que é essa aqui em cima, ela está relacionada com a pesquisa. Então não está mudando, pessoal, porque eu estou filtrando por essa tabela de idades. E essa tabela de idades tem uma vinculação com a tabela de pesquisa. Está vinculada pelo código de idades. E a gente pediu para mostrar todos os códigos de idades. O código de idade é o campo que tem aqui na tabela principal, que é pesquisa. Então, como nós usamos a função AL para mostrar todo mundo aqui da tabela pesquisa, não adianta eu filtrar idades, porque todos os registros aqui da pesquisa, independente do código de idade, vão ser mostrados. Então você pode observar que a função AL ela vai sobrepujar esse filtro aqui em código de idade, que seria feito aqui por essa tabela. Legal? Então não está mudando porque o campo é vinculado. Agora vamos considerar, pessoal, que nós vamos filtrar pela tabela faixa etária, ou seja, eu quero mostrar todo mundo da faixa etária. Vamos fazer nova medida. Então, botão direito, nova medida, parecida com a anterior, só que agora eu vou colocar outra tabela. Então, nota, entre parênteses, vamos colocar aqui, ó, idade. Então, ela vai ser igual, calculate novamente da nota, até aqui nenhuma mudança, vírgula, função AL. E agora eu vou colocar não a tabela pesquisa, não a tabela principal, mas a tabela da faixa etária, ok? Então vamos lá, faixa de idades. Fecha parênteses da função AL, fecha parênteses do calculate, Enter. Qual é a ideia aqui? A ideia é não filtrar quando eu segmentar por faixa etária. Eu vou arrastar aqui a nova medida. Esse valor aqui, pessoal, observa que está igualzinho ao primeiro, igualzinho à nota. Legal? Está igualzinho à nota. E aqui eu vou filtrar por outra tabela, por exemplo, por uma coluna da tabela pesquisa, operadora aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, essa operadora. Observe que esses valores aqui continuam iguais ao da primeira coluna. Vou mudar de operadora. Esses valores aqui da primeira coluna, que é a média normal, estão iguais. Legal? Não mudou nada. Agora, e se eu filtrar pela faixa etária, que é aqui onde eu coloquei na função AL? Vou filtrar aqui pela faixa etária, vou colocar aqui, por exemplo, de 41 a 50 anos, e agora deu diferença. Observe que esses valores aqui não mudaram. Por que eles não mudaram? Porque a gente pediu para não filtrar pela faixa etária, todos da faixa etária. Mas aqui na primeira coluna mudou, então eles ficaram diferentes. Então na primeira está funcionando o filtro de faixa etária.
Olha só, eu mudo aqui, a primeira coluna também se altera. Eu mudo a segmentação, a primeira coluna se altera. Mas a última não. A última não se altera, por quê? Porque eu estou pedindo todas as faixas etárias. Então esse filtro aqui não vai ter efeito, pessoal. Agora, a gente vai criar mais uma medida, a última variação da função AL, onde eu vou filtrar uma coluna específica. Eu vou filtrar a coluna da operadora da tabela pesquisa. Então, como é que a gente faz isso? Vou criar uma medida, nova medida. Vou dar um nome para essa medida, nota. Vamos colocar o nome da coluna, que vai ser operadora. Igual, e o começo é igual. Calculate, da nota, vírgula, all, tudo igualzinho. Agora que vai mudar. Então eu quero evitar o filtro na coluna operadora. Então vou colocar operadora. E ele colocou aqui, ó, o nome da tabela e em seguida o nome da coluna. Então todo filtro que a gente aplicar na coluna operadora vai ser ignorado. Os filtros das outras colunas e tabelas vão funcionar, mas na operadora vai ser ignorado. É isso que faz a função ALL. Vou dar Enter, vou arrastar essa coluna para cá. Já tem algum filtro de faixa etária, então esse valor aqui da operadora está diferente aqui da nota. Vou tirar esse filtro da faixa etária. Então observe que as coisas estão mudando aqui, né? Olha só, tem aqui 2.000, vou tirar a operadora também. Então os valores aqui da nota normal estão iguais à nota da operadora. E todos esses filtros aqui estão funcionando. Olha só, por faixa etária, vou voltar para de baixo aqui para o renda. Aqui fica igual a nota normal com a nota da operadora. Todos esses filtros estão funcionando normalmente e de maneira igual. Aqui não tem filtro na primeira e aqui está com filtro só na operadora. Agora, quando eu escolho uma segmentação por operadora, aí esses valores vão ficar divergentes. Porque nessa primeira coluna, onde a gente não colocou nenhum filtro, ele vai eliminar as outras operadoras, ou seja, vai ficar só com essa operadora que eu selecionei. Mas aqui ele vai continuar com todas as operadoras, independente da operadora que eu escolhi. Olha só. Eu mudo de operadora e aqui ele não vai mudar. O que pode mudar aqui é o número de linhas exibidas. Por exemplo, essa operadora aqui, Oi, atende esses estados. Se eu mudar de operadora, ela vai atender outros estados. Mas os valores aqui não são afetados quando eu mudo de operadora. Resumindo, a função ALL ela vai eliminar o efeito das segmentações, dos filtros que você aplicar. Então a função ALL ela pode eliminar todas as segmentações, simplesmente colocando ALL abre e fecha parênteses, ou eu posso escolher uma tabela específica. Por exemplo, a função ALL aqui está eliminando as segmentações na tabela faixa de dados. Ou eu posso escolher coluna específica. Por exemplo, aqui a função ALL está eliminando as segmentações na coluna operadora da tabela pesquisa. Posso colocar vários, tá? Se eu quisesse aqui, eu poderia continuar pelo calculate, o vírgula, ALL, outra coluna, ALL. Posso colocar várias vezes aqui. Isso é da função calculate. Posso colocar vários filtros aqui na direita. Então, voltando à função ALL, ela pode ser usada para eliminar todos os filtros de uma tabela ou os filtros de uma ou mais colunas específicas. Para finalizar, eu gostaria de dar até um spoiler para o próximo vídeo, que eu vou falar da função Remove Filters. É quase igual à função ALL, porém a função ALL ela cria uma tabela. A gente pode usar a função ALL junto com outras funções do Power BI, porque ela pode gerar uma tabela e essa tabela pode ser usada dentro de outras funções. Eu vou, por exemplo, criar aqui uma nova tabela. Vou aqui na página inicial, por exemplo. Eu vou aqui no menu Ferramentas da tabela, por exemplo. Vou escolher aqui, vamos dar um zoom, ó. Vou escolher o botão Nova Tabela, vou tirar o zoom. E vou criar uma fórmula com a função ALL. Por exemplo, vou dar o nome de tabela Todas as Operadoras. Ó, todas operadoras. Igual, eu posso usar a função ALL direto. Primeiro eu vou colocar a tabela inteira. Então eu vou pegar aqui a tabela pesquisa, fecho parênteses, Enter. Vamos ver o que ela gerou aqui, o que vai ser gerado. Vou aqui no segundo ícone da esquerda e vou na tabela que eu criei, né? Todas as operadoras. Olha, gerou isso aqui, todo mundo. É igualzinho a tabela pesquisa. Vou mostrar aqui a tabela de pesquisa. Não muda nada. Por quê? Porque a gente colocou all, tudo que tem na pesquisa. Legal?
Vou mudar aqui a fórmula. Vamos dar o zoom aqui na fórmula. Aqui nós vamos colocar apenas uma coluna, por exemplo, operadora. Então aqui eu vou colocar a coluna de operadora e vou pressionar Enter. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está me mostrando aqui somente as operadoras e sem repetição. Então a função ALL ela pode ser usada para criar uma tabela de valores e essa tabela pode ser usada em outras funções, em outras fórmulas DAX. Gostou desse vídeo? Clique no botão de curtir, compartilha com um amigo, porque dessa forma você ajuda a divulgar esse vídeo nas redes sociais. Quer saber mais informações sobre os nossos cursos? Entre em contato pelo link que está na descrição desse vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.